Quem sabe a origem do nome Chapéu Preto? Chapéu Preto. Sabe que quando o Chapéu Preto começou a vir para o Ocidente, muitas pessoas confundiam com religião. E, sabe, não era assim muito sem propósito essa confusão. Eu te explico por quê. Na época que o Japão invadiu, teve uma época que o Japão invadiu a China, teve uma época que a China invadiu o Tibete, e nesse momento quando a China invadiu o Tibete, praticamente, enfim, o Tibete quase que dizer deixou de existir, não como lugar, mas como nação. Tibete, os lamas, os monges tibetanos, aqueles templos, Potala, aqueles peões, não que deixaram de existir, mas perderam muito o sentido, o significado. Muitos monges passaram a viver numa linha de pobreza e muitos fugiram e sumiram de lá do Tibete. E um deles, professor, a gente chama de professor, mas um mestre, um monge, Lin Yun, ele se mandou para um lugar muito interessante, para os Estados Unidos. Tá? E lá nos Estados Unidos, ele muito versado em técnicas de transformação de energias, chamadas Feng Shui, já eram chamadas de Feng Shui, técnicas antigas, técnicas ancestrais, Xuan Kong Fei Xing, Pachai, Kua, alguns nomes das técnicas que ele dominava. Ele, nos Estados Unidos, mais ou menos entendendo muito bem a situação do capitalismo, da cultura ocidental e a possibilidade dele próprio crescer de uma maneira diferente daquela maneira que ele estava lá no Tibete, ele fez uma adaptação de todas essas técnicas e criou um sistema de Feng Shui, que é uma adaptação das técnicas antigas, porém criado há algumas décadas atrás. A gente pode chamar de contemporâneo, mais adequado aos nossos tempos, tá? O que não quer dizer que é o melhor do mundo, nem que é o mais forte do mundo, é uma técnica ótima, maravilhosa, que eu ensino também, mas há muitas outras, para a gente falar bem transparentemente para vocês. E ele pegou e deu o nome do chapéu preto nesse Feng Shui, do chapéu preto, em inglês, esse nome ele deu, Black Hat. E só que há uma seita no budismo que é a seita do chapéu preto, aos monges do chapéu preto. Então o pessoal começou a confundir. Acontece que ele próprio era desse grupo de monges que faziam parte dessa seita do chapéu preto. Quando você ouvir a história, você vai entender, não tinha nada a ver com religião. Acho que foi uma homenagem que ele quis fazer. Mais ou menos há umas 15 gerações para trás, tá? 15 gerações de Dalai Lamas. Dalai Lama era um tipo de um rei, de um imperador, de um presidente lá do Tibete, vamos colocar assim. Só que é um líder religioso, na parte religiosa. E o Dalai Lama, de 14 Dalai Lamas atrás, então não gerações, mas 14 Dalai Lamas contando desse atual para trás, o Dalai Lama daquela época, ele teve um vislumbre e uma ideia, uma intuição de que ele iria deixar o planeta, iria desencarnar. E então ele começou a anunciar de uma forma meio diferente, chamou lá os seus lamas, os seus monges, e começou a anunciar algo que eu também te conto daqui a pouco para colocar tudo em ordem. Ao mesmo tempo, não foi que assim que ele desencarnou naquela hora. Ele falou, eu vou desencarnar, então vocês, lamas e monges, têm uma missão a cumprir, qual eu contarei daqui a pouquinho. Ao mesmo tempo ele estava fazendo aniversário, era muito poderoso, muito respeitado, mas muito, muito mesmo, por muitas nações. Então o que acontece? Pessoas, comitivas de todas as nações vizinhas, poderosas, visitaram o Tibete, visitaram o Dalai Lama para levar presentes maravilhosos. Então, fortunas em ouro, mas coisas assim impressionantes, muitos tesouros, muitas coisas bonitas, mas um presente em especial, muito especial, deixou o Dalai Lama muito feliz, muito interessado até pelo presente. Feito de uma seda preta inigualável, com bordas douradas, feitas em filetes de ouro mesmo, um chapéu preto
do tipo esse chapéu de mago, de magos, vai ser o melhor jeito de vocês entenderem, ou seja, redondo embaixo, com aquele cone em cima, todo de seda preta, com as bordas douradas, um chapéu preto de seda, de um povo vizinho da região. Ele ficou muito feliz com aquilo. Quando terminaram todas as visitas, todos os presentes, ele chamou novamente os monges e os lamas e falou assim: olha, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão sair em busca do próximo Dalai Lama, porque vocês sabem que eu logo logo vou deixar aqui a minha posição para alguém, e o próximo Dalai Lama já está por aí. Há uma concepção nessa linha do budismo, nessa escola específica do budismo, que uma pessoa, um espírito, ele pode nascer 2, 3, 4 vezes em 2, 3 lugares diferentes, em corpos diferentes e ao mesmo tempo. Algo do tipo assim, o pai, o filho e o avô são o mesmo espírito. E por que razão essa concepção e qual a explicação que eles dão? Porque assim o espírito pode aprender mais rápido. Já que um espírito, a imagem e semelhança do Criador, é onipotente, onisciente e onipresente, esse oni quer dizer, onipotente é o que sabe tudo, é que pode tudo, onisciente é o que sabe tudo, e onipresente é que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você já ouviu falar isso? Mesmo no cristianismo, no catolicismo e qualquer outra religião cristã, a gente ouve falar isso sobre Deus, sobre esse espírito superior. E os budistas entendiam que os espíritos todos têm essas mesmas características, até de uma forma bem coerente, uma vez que nós mesmos gostamos de falar que nós somos feitos à imagem e semelhança divina. Se eu fui feito em imagem e semelhança divina, eu sou onipotente, onipresente e onisciente. Então não é tão esquisito assim essa crença deles, vamos falar entre aspas, essa crença. De qualquer maneira, ele queria dizer o seguinte, que o mesmo espírito dele já tinha nascido num jovem, num outro lugar, e que bastaria que eles procurassem. Então ele deu as dicas desse jovem, tipo de frases que ele falava, sinais do corpo que ele tinha, que eram iguais a do próprio Dalai Lama. E assim os monges saíram atrás desse jovem. E claro, nas últimas 14 gerações foram encontrando sempre, até quando a China recentemente, já tem umas décadas, atacou o Tibete, invadiu o Tibete, tomou conta do Tibete, o Tibete deixou de existir mesmo como era antes, e até o próprio Dalai Lama fugiu também e se hospedou durante algum tempo aqui por essas redondezas da América do Sul. A gente ouve falar muito do Dalai Lama e das declarações dele, pessoa assim, extraordinária mesmo, um ser extraordinário. Mas naquela época ele disse o seguinte, olha, e como símbolo dessa transição, esse chapéu preto que eu ganhei, daqui a pouco vai ser daqui para frente o símbolo da transição. Cada vez que vocês encontrarem o próximo Dalai Lama, esse vai ser dado de presente, o chapéu para o próximo Dalai Lama, que vai guardar até que ele mesmo passe para o outro, e para o outro, e para o outro. Então isso criou, esses monges começaram a perseguir essa ideia, essa crença, e aí atrás dos Dalai Lamas e monges que desencarnavam e outros que vinham, criando-se então a seita do chapéu preto. E nos tempos mais atuais, o professor Lin Yun, o monge Lin Yun, que era um monge versado em artes do Feng Shui, mas que era da seita do chapéu preto, quando foi para os Estados Unidos ele uniu tudo aí. E montou uma técnica nova chamada chapéu preto, da qual falei bastante nos últimos 3 dias, e deu a ela o nome de chapéu preto. E olha, até uns 30 anos atrás confundia-se muito com religião, e o pessoal ficava meio assim, ouvia falar nome de seita, porque não era segredo essa coisa do chapéu preto e da seita, é que poucos conhecem a história.